tudo bem com você? Olha só, eu queria te falar uma coisa importante. Tá ouvindo esse barulho? Tá passando o carro do gás. Toda vez que eu ligo essa porra dessa câmera pra poder gravar um vídeo, acontece alguma coisa. Ou passa um carro do gás, ou um vizinho filha da puta começa a bater. Sempre acontece alguma coisa. Porque eu não sei porquê. Eu só sei que eu não aguento mais essa porra, essa palhaçada. Eu queria jogar uma bomba nesse mundo, mas depois eu paro e penso, peraí, as pessoas têm o direito de viver. As pessoas têm o direito de existir. A gente não pode ficar tão nervoso assim com tudo. O rapaz do gás tá vendendo o produto dele. Tem famílias nessa hora que precisam de gás. E por isso ele está aqui, vendendo, fazendo esse inferno na minha vida. Mas na vida de outras pessoas pode ser uma coisa boa, você não entende? Então, eu acho que a gente tem que tentar se acalmar um pouco, baixar um pouco a bola. Você consegue compreender o que eu estou falando para você? E o mundo está dessa forma por um processo, digamos assim, natural. O ser humano, a vida na Terra como um todo, ela vem evoluindo desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, animal e por fim estamos quase no reino nominal. Ainda não estamos no reino nominal, estamos nesse processo. Agora tacaram uma bomba, escutaram? Olha que filha da puta, né? Foda, né? Mas enfim, nós não estamos ainda, não somos ainda, é, 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 não somos ainda seres humanos, você entende? Ainda estamos nesse processo, saindo, nós respondemos ao ambiente muito mais de uma forma animal do que humana. O ser humano ainda age de forma instintiva, de forma reativa, e por isso a gente vê essa zorra, essa pandemia, essa loucura no mundo, né? O ser humano é assim, o ser humano faz essas coisas. E não adianta bobeira, já passou. Então, não adianta nós queremos que o mundo mude assim de uma hora para outra. O ser humano ainda precisa evoluir um pouco mais. E até lá, nós temos que tentar melhorar a nossa consciência e ficar um pouco mais calmos quando esse tipo de coisa acontece. Vocês estão ouvindo? Eu vou levantar o som do microfone aqui. Eu estou apertando o botão. Não estou apertando. Agora eu apertei. Não, não apertei. Vocês devem estar ouvindo o carro do gás passar e isso está me chateando muito. Eu tenho vontade de pegar um taco de beisebol e bater na cabeça desse motorista até que ele faleça. Mas depois, a minha consciência vem e eu falo, não, eu não devo fazer isso. Esse homem, ele está trabalhando, ele precisa do trabalho. Aí eu me acalmo e aproveito essa oportunidade para passar uma mensagem positiva para você. Então, se você estiver no trânsito, se você estiver, é, principalmente no trânsito, nunca brigue no trânsito. Brigar no trânsito é uma ignorância muito grande. Você pode encontrar uma pessoa que esteja armada dentro do carro, que, assim como muitos seres humanos, ainda não tem uma consciência bem desenvolvida e está respondendo ao ambiente como um animal muito mais próximo do reino animal do que no reino hominal. Então você pode ter problemas, não brigue no trânsito. Toda vez que você sentir vontade de esmurrar uma pessoa até que ela faleça, lembre-se desse vídeo. Pare por um minuto, respire fundo e pense um pouco. Você vai perceber que a melhor coisa a fazer é deixar para lá e aproveite a vida. Faça, se a vida te der um limão, enfie no... Não, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Veja, eu estou aproveitando o barulho para gravar um vídeo incentivando as pessoas, que as pessoas sejam calmas e continue nesse processo
se melhorem, né? Vamos dar. Pera, um minuto, eu preciso peidar. Ai, um minuto, pera, não tá saindo. Ai, saiu. Peidinho gostoso. Ai, é muito bom peidar no cu daquela ardidinha, mas é muito bom. Então, é. é, é, é. Ai, ai, tá tudo. Ai, não, passou, só uma loucura. Então, o que eu estava dizendo, o que eu estava dizendo mesmo? Ah, lembrei. Então, treine esse processo de você sair do reino animal para o reino nominal. Toda vez que você sentir vontade de esmurrar alguém até que essa pessoa faleça, não faça isso. Diga para você mesmo: eu não sou um animal, eu não vou agir como um animal. As pessoas têm o direito de viver nesse mundo e desde que elas não estejam cometendo nenhum crime, você tem que respeitar o direito das outras pessoas. Então, não seja um animal. Viva como um ser humano e aproveite tudo que está à sua volta para você fazer o bem para você e também para ser semelhante ao coraçãozinho aqui, ó, põe, ó, gostoso, ó, coração, ó, tá vendo, ó, tum, 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 tum. Bom, agora eu vou terminar esse vídeo porque eu vou me masturbar. Muito obrigado a todos que ficaram. Ó, se inscreve nesse canal. Se você não se inscrever nesse canal, sabe o que vai acontecer com você? Sabe? Porra nenhuma, mas era bom que você se inscrevesse. Eu ia ficar muito feliz com você, tá bom? Beijinho gostoso em você. Eu tenho certeza que você vai sonhar. Você vai sonhar comigo. Maravilhoso. Tchau.